Boa noite. Eu saúdo vocês na paz de Cristo. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em João 14, versículo 27. Então Jesus diz: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. A paz é o fruto do Espírito. Nós, como os filhos de Deus, temos a paz que Jesus nos deixou. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, que você abra o entendimento das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, para que aprendam mais sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, eu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mas de ti, mais de ti e menos de mim, menos de mim.
ti, Senhor, mais de ti, mais de ti, mais de ti e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, e que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a tua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Espírito, encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar.
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que nos separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Oh, estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que nos separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tá dando problema de Osmar aqui, ó. Osmar contato. Glória a Deus. Boa noite para você que está aqui. Boa noite para você que está em casa. Vamos dar continuidade às quarta-feiras de propósito. Nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 11 ao 19. Repetindo mais uma vez, Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19.
Amém? Então vamos lá. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em voz alta. E caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhes graça, e ele era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 purificados, mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhes: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. Em algumas outras traduções está: a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pai, que a sua verdade, Senhor Deus, ela venha, ó Pai, combater as mentiras do nosso coração. Querido Espírito Santo, abre o nosso entendimento, Pai. Fala conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu já ministrei sobre os 10 leprosos em outra ocasião, mas hoje eu vou falar de uma forma diferenciada. E assim, na verdade, eu estava em mente para ministrar outra coisa. Mas no meu devocional, essa leitura de Lucas, ela falou muito ao meu coração. Muito mesmo. Então eu vou compartilhar com vocês. Eu não vou compartilhar o devocional inteiro, né, gente? Mas assim, é baseado naquilo que o Senhor trabalhou no coração. E eu vejo que é para este tempo, essa palavra. Então, tá desligando e ligando. Então, eis-nos aqui, né? Vamos falar da palavra do Senhor. Primeiro eu quero começar com 2 perguntinhas para você. Você sabia que a gratidão, ela atrai milagres? Você sabia disso? Obrigada, irmã. Você tem agradecido os milagres que o Senhor faz na tua vida todos os dias? Porque todos os dias acontece um milagre na nossa vida. A gente não se dá conta, mas todos os dias acontecem milagres. E aí nós já vamos entrar direto no texto, porque aqui o milagre fez parte do dia a dia desses 10 homens. A Bíblia ela vai trazer aqui para a gente que os 10 leprosos, eles foram ao encontro de Jesus. Jesus estava passando e eles viram Jesus. E interessante que eles estavam em grupo. E por que será que eles andavam em grupo? Por que os 10 leprosos estavam em grupo? Vocês têm ideia? Para quem não sabe, naquela época, quando uma pessoa tinha lepra, ela era tirada do convívio, né, do familiar, e tinha um lugar, né, é um nome feio, eu prefiro falar refúgio dos leprosos, mas o nome correto era leprosário, que era onde eles ficavam. Então, eles ficavam lá largados para morrer. E não podiam sair de lá. E sabe o que é uma coisa intrigante? Vamos trazer para o nosso contexto. Quando nós adoecemos, é muito comum, a gente faz isso até de uma forma inconsciente, tá? A gente não se dá conta. É muito comum atrairmos pessoas com o mesmo pesar que a gente. Ou igual ou pior. Só que quando isso acontece, não há cura. Porque daí fica todo mundo falando das suas dores. E isso é muito comum acontecer. Mas assim, o que eu quero dizer hoje para você, que foi algo que, como eu falei para vocês, que Deus trabalhou muito no meu coração. Eu vou dizer que, apesar de a gente às vezes receber algum diagnóstico,
ou a gente receber algum rótulo de alguma doença, a gente precisa ter em mente que uma coisa é a gente ter diagnóstico, uma coisa é a gente estar doente. Outra coisa é a doença ter a gente, o diagnóstico ter a gente. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Escute bem isso. Você não é o seu diagnóstico. Você não é a doença. Amém? Por que eu estou falando isso? A gente trabalha na saúde tem um tempo já. E a psicologia lutou muito para mudar algumas coisas dentro do hospital. Antigamente, há uns tempos atrás, tá? Quando uma pessoa era acometida, por exemplo, de hepatite, o próprio local do hospital tinha uma ala separada, dependendo do tipo de hepatite. Sabe qual era o nome da sala? Amarela. Então, todas as pessoas que tinham hepatite levavam o nome da doença, levavam o nome da sala amarela. Ou, quando não, o paciente do quarto 103, o paciente do quarto 121, o paciente de esqueci o nome, né? O paciente que está dispneico. Então, é assim, cadê a pessoa? Sumiu. É a mesma coisa quando você vai no psiquiatra, você recebe um diagnóstico de depressão, de ansiedade, transtorno bipolar e por aí vai. Ai, porque eu sou depressivo, porque eu sou ansioso. Não, você não é nada, você está. Então é isso que eu quero dizer. Que quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente está doente, a gente não é a doença, a gente não é o diagnóstico. A gente não pode deixar se levar por isso, a gente não pode de forma nenhuma deixar com que o diagnóstico, que aquela doença, destrua a nossa essência. A gente não pode deixar que aquela doença, aquele diagnóstico, tome conta do nosso ser. Um diagnóstico e uma doença, ela não diz quem você é. Ela não diz a respeito de quem você é. Ela não é a sua identidade. A sua identidade, a minha identidade, é de filho e filha de Deus. Ah, Maria, mas eu estou sofrendo. Ok, não estou falando que você não está sofrendo, não é isso. Eu estou falando é de você se identificar com aquela doença e você ficar com aquilo ali, ficar com dozinho de você mesmo. Deus não te chamou para isso. Ah, mas o que a gente faz? Clama. Não foi o que os 10 leprosos fizeram? Eles viram Jesus, o que eles fizeram? Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. Então é assim, está doendo? Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, se o Senhor não for me curar, me ajuda. Diminui a dor, sei lá, faz alguma coisa, Senhor, me ajuda. Mas não a gente ficar sentindo pena da gente mesmo. E não deixar que isso nos tire do olhar de fé. Que isso não nos tire a coragem de viver. E olha que interessante, quando eles veem Jesus e eles gritam a Jesus, eles clamam a Jesus, Jesus libera uma palavra sobre eles. E o que Jesus falou para eles? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus liberou uma palavra. Então eles já estavam debaixo de uma palavra. Por que será que Jesus disse isso? Eu te digo por que Jesus falou isso para eles. Porque aquele que te deu o diagnóstico, o mesmo que te deu o diagnóstico, é o mesmo que vai testemunhar um milagre na minha e na sua vida. Amém? Recebe isso, irmão. Então é assim, Deus, ele tem a sua soberania. Ele cura do jeito que ele quiser. Ele cura instantaneamente, ele cura a alma, a tua doença pode ser no físico, que está atingindo a sua alma. Ele pode curar o seu físico e você que lute para cuidar da sua alma. Ou ele pode cuidar da sua alma e você que lute para cuidar do físico. Ou ele faz tudo. Ele é soberano. Ele faz bem do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Então a gente não tira a soberania de Jesus. Mas há outra coisa que me intrigou. Para a gente constatar um milagre, a gente precisa ter parceria. Vamos entender isso aqui.
Não estou tirando a soberania, por isso que eu já falei, a soberania, Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas vamos pensar comigo. Jesus estava vindo, estavam lá os 10 leprosos viram Jesus e clamou a Jesus. Ok. Jesus estava passando, o centurião foi até Jesus e fez um pedido a Jesus. Certo? Então é assim, o que a gente veja? A gente sempre veja o quê? Uma ação. Existem muitos milagres na nossa vida que precisa da nossa ação, porque Deus já fez a parte dele. A palavra está liberada sobre você. Você não é filho? Você não é filho? A palavra do Senhor Jesus já está liberada sobre nós. As bênçãos de Deus já está liberada sobre nós. Agora eu vou mexer um pouquinho com a sua religiosidade. A palavra de Deus está liberada sobre mim porque eu fico doente. Você é de carne e osso, está nesse mundo, está sujeito a muitas coisas. Só por isso você adoece. Então existe uma palavra do Senhor. Existe uma promessa do Senhor na nossa vida. Estamos debaixo de uma palavra. Mas, como eu falei, existem situações que nós somos responsáveis pelos nossos milagres. Vamos pensar na viúva de Naim, que era a ministração que eu achei que eu ia ministrar. A viúva de Naim, ela pediu algo para Jesus? Ela pediu? Jesus passou pela vida dela e ressuscitou o filho. Então ali precisou de uma ação dela? Então só para você saber que eu não estou falando heresia. Então existe a maioria dos milagres que nós precisamos, nós provocamos. A gente precisa ir buscar, a gente tem que clamar, a gente tem que falar para o Senhor. E isso é tão verdade que olha que interessante. Vá e mostra aos sacerdotes. Eles estavam curados quando eles receberam essa palavra? Não estavam. O que eles fizeram? Estou debaixo de uma palavra, Jesus disse, nós sabemos do que Ele é capaz de fazer. E foram. Gente, eu não sei como que eles foram, porque a Bíblia não fala pra gente de como que eles foram. Mas eu fico imaginando, gente, eles eram leprosos, eles estavam num lugar onde eles não poderiam sair. Eles eram considerados como a escória. Eles eram marginalizados, eles eram, as pessoas nem passavam perto deles. Né? Nem vento, com medo da lepra pegar, né, através do vento. Então eu fico imaginando como que eles não ficaram. Ou de repente não ficaram. É só a Maria que está imaginando. Mas pensa, se você tivesse correndo o risco de ir até o sacerdote, porque a hora que você recebeu a palavra, você não estava curado, você tinha que ir. Você só tinha que obedecer. E aí assim, o que será que passou na cabeça deles? Nossa, a gente vai lá no sacerdote, a gente vai passar por outras pessoas. Como que essas pessoas vão vir? Eu, Maria, acredito que eles não pensaram. Eu acredito que eles simplesmente foram. Então é assim, o que pode provocar um milagre na vida da gente? Obediência, gratidão e adoração. Essas 3 situações estão aqui na palavra do Senhor. Esses 3 pontos estão aqui na palavra do Senhor, que é o que o Espírito Santo quer que a gente entenda hoje. E o milagre, ele não aconteceu instantaneamente. Ele aconteceu no caminho. A palavra de Deus fala o quê? E vendo eles, ide e mostrai-vos a sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, eles foram purificados. Não foi instantâneo. É enquanto eles andavam. Então é a mesma coisa, a gente está esperando um milagre, não é instantâneo. Se Deus quiser, Ele faz. Como que eu falei, Ele é soberano. Mas às vezes a gente vai ter que ter uma caminhada. Eu não sei quanto tempo, quantos dias que eles levaram para chegar até o sacerdote.
Eles simplesmente estavam debaixo de uma palavra e foram. Eles não desistiram. Assim como eu e você, não desista. É difícil, dói, não desista. Vai na caminhada. Se Jesus não te curar agora, Ele vai curar você de alguma outra forma, ou Ele vai te sustentar, que isso também é um milagre. Mas não desista, prossiga. No meio do caminho, um milagre acontece. E se nós formos trazer para nós hoje, para a nossa vida, qual seria a lepra que o Senhor teria que curar hoje por nós? Qual a lepra que você tem aí em você, que você gostaria que Jesus curasse? Eu vou colocar só alguns pontinhos aqui. Que aqui eu nem vou falar de doença física, vou falar mais de doença da alma. Orgulho, religiosidade, autocomiseração, medo, maledicência. O que é? Qual que é a lepra que você precisa ser curado? E se a sua lepra for a vida independente que você está levando, independente de Deus, e se for uma vida desconectada daquela que Deus colocou para você viver? Será que essa não é sua lepra? Observem os leprosos. Estavam debaixo de uma palavra. Eles somente obedeceram. Vamos lembrar de Josué? Josué recebeu uma palavra do Senhor. Se tão somente guardarem os meus mandamentos, ninguém poderá te resistir. Então, a primeira coisa, obediência. Ah, Maria, então, pera lá, você está falando que eu não recebi a cura porque eu estou em desobediência? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que ela atrai. E não é só isso. Nós queremos um milagre, mas a gente não se posiciona. Então, acho que está na hora da gente se mexer, né? Está na hora de nós nos mexermos. Está na hora da gente dar passos, está na hora da gente caminhar em direção a Jesus. Para que seja o que você precisa ser curado nessa vida. Nós temos que fazer alguma coisa. Se os leprosos ficassem com medo, eles jamais teriam conseguido a cura, jamais teriam um milagre. Então, a obediência é uma dos pontos que atrai o milagre para a nossa vida. Outro, seja grato. Nós vimos assim, eles tiveram um encontro, eles clamaram, eles obedeceram, no meio do caminho foram curados. Aconteceu um milagre. Aí a Bíblia diz que um deles, quando viu que estava curado, retornou. E o que ele fez? Ele foi até Jesus, ele se lançou aos pés de Jesus, ele glorificou Deus em voz alta. Ele foi para agradecer. Ele não foi até os sacerdotes. Vê? Ele não foi. Ele já percebeu o que ele fez? Quem que liberou a palavra? Quem que fez a promessa? Jesus. Então ele foi naquele que deu a palavra, ele foi naquele que deu a direção, ele foi naquele que poderia curar, ele foi naquele que ele teve certeza que ia acontecer. E ele queria agradecer. Gratidão, meus amados, é reconhecimento da graça e da bondade e da fidelidade de Deus. Isso é gratidão. Isso é ter um coração grato. Não é simplesmente a gente falar, Senhor, eu te agradeço. Não, não é da boca para fora. Gratidão é reconhecimento da graça do Senhor. Gratidão é reconhecimento que eu não mereço nada. E tudo isso porque Deus é bom. Os outros 9 receberam milagre, não recebeu? Eles estavam debaixo de uma palavra e eles foram. Eu creio que eles
foram em fé? Porque senão eles tinham ficado com medo de ir no sacerdote. Então eles tiveram fé. Eles foram. Eles conseguiram uma cura. Eles estavam debaixo da palavra. A palavra foi liberada. Eles tomaram posse da palavra. Eles foram se mostrar aos sacerdotes. Entretanto, eu recebi a minha bênção, recebi meu milagre. Tchau, obrigado, como diz nosso pastor. Esse outro não. O que ele fez? Ele voltou, ele agradeceu, ele reconheceu. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas e quantas vezes nós recebemos as nossas bênçãos? Quantas e quantas vezes a gente se depara com um milagre, com coisas impossíveis na nossa vida, e são todos os dias. Mas ao invés de agradecer todos os dias, a gente abre a nossa boca para reclamar, para murmurar. Ai, porque eu estou com sono, meu Deus. Ai, que trabalho, eu queria dormir até mais tarde. Ai, porque eu queria trabalhar em home office. Está trabalhando em home office. Ai, eu queria trabalhar na empresa. Oh, meu Deus do céu. Decide o que você quer, criatura de Deus. Gente, eu estou falando isso, estou falando de mim. A gente murmura. Misericórdia, Deus. E o que mais pegou? Gente, isso dói. E eu esqueci disso. E o Senhor me lembrou. Murmuração é intercessão demoníaca. Tomou distraída. Por quê, gente? Vou explicar por quê. Porque quando a gente murmura, a gente está declarando para o céu e para o inferno que Deus não é bom. A murmuração, ela impede o milagre. Ela impede as bênçãos de Deus. Você não consegue acessar o milagre de Deus por conta da murmuração. Você nem consegue ver os milagres de Deus na sua vida por conta da murmuração. Lembra do povo lá no deserto, que não entraram na terra prometida? Quem que entrou? Apenas Josué e Calebe, a sua descendência. Por quê? Porque os olhos deles estavam fixos no milagre. Quando os espias foram lá, um tanto chegou. Ai, nós vamos morrer porque tem um monte de gigante e não sei o quê, e gafanhotos e vai. Morrendo de medo, murmurando. Ai, porque trouxe a gente aqui para morrer e que não sei o quê. Vai vendo. Enquanto Josué e Calebe viu o quê? Olha, é uma terra farta. Levaram frutas das terras até para eles verem. Deus não tinha falado para eles que ia dar terra para eles? Não falou? Eles não estavam debaixo de uma palavra? Então, Deus já deu. O que eles tinham que fazer? Guerrear. Teria que conquistar. Entenderam agora por que eu falei que muitos milagres dependem da nossa ação? A gente tem que ir, a gente tem que buscar. A palavra de Deus fala, Maria, que as bênçãos correram atrás de nós. Somente se você guardar os meus mandamentos. Você guarda todos os mandamentos? Ô criatura? Sabe o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender. Isso é frase que eu ouvi no meu devocional. Eu não vou falar o nome do pastor. Mas assim, sabe o que a gente tem que aprender? E eu concordei com ele. Treinar os nossos olhos para o milagre. Quer ver? Como que está a situação do nosso país? Aí tem a turma que está de joelho no chão. Pai, a coisa está feia. A gente sabe que vai ficar feio, que vai, né? Que o Senhor vai chacoalhar a figueira, mas o Brasil é do Senhor, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Independente do que acontecer, o Senhor vai nos guardar. Josué e Calebe. Não, vai piorar mesmo. Não, fulano, não sei o quê. Aí porque vai, acabou mesmo com tudo. Porque vai virar isso, vai virar aquilo outro. Precisamos treinar os nossos olhos para o milagre. Agradeça a Deus por você respirar. Agradeça a Deus por você andar, por você ver,
por você falar. Agradeça a Deus porque você tem um templo para você buscar e para você orar. Agradeça a Deus. Como eu já disse, a gratidão é reconhecer Deus em tudo. Paulo já fala isso. Ele já nos ensina. Em tudo dai graças. Em tudo, todo ente, em tudo dai graças. Não tem nada para eu comer. Em tudo dai graças. As minhas emoções estão me engolindo. Em tudo dai graças. É difícil. Mas você está treinando os teus olhos para o milagre. Todo dia é dia de milagre. Por quê? Porque todo dia você vai acordar, você dorme, aí você, no outro dia abre os olhos e fala, nossa, eu acordei. Mesmo que às vezes você não quer acordar. Eu acordei. Graças a Deus que eu acordei. E aí, Espírito Santo, como é que vai ser hoje? Eu não dou conta não. Então, em tudo dai graças. Outro ponto, a gente precisa redefinir as nossas prioridades. Nós precisamos redefinir o nosso conceito de bênçãos. E nós precisamos ter a convicção de que Deus está nos guardando. E uma coisa que eu quero falar para você, amados. As bênçãos de Deus não é você ter coisas. Estão me entendendo? Qual foi a bênção dos leprosos? Eles queriam ter coisas. Eles queriam um milagre. Para a saúde, queria a cura. Tudo bem. E por que aquele outro que voltou? O que voltou, ele não só queria a cura física, mas quando ele volta, ele quer ficar com Jesus. Ele volta para agradecer, porque a presença de Jesus foi maior do que a cura que ele recebeu. Então nós precisamos mudar, redefinir o nosso conceito de bênção. Sabe qual que é a nossa bênção? É não sermos consumidos. É aquilo que a palavra de Deus fala, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. É isso. Isso que é bênção. Bênção é a gente saber que o Espírito dele está morando dentro de nós. O samaritano, né? O leproso samaritano, ele teve uma cura física, mas ele teve também a salvação. Ele foi o único que ouviu da boca de Jesus: levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Os outros receberam milagres, mas eles receberam alguns anos acrescentados a mais na vida deles. Esse recebeu a cura física e a vida eterna. Vai ficar na presença do Pai. Só que, o que a gente faz? O que a Igreja de Cristo está fazendo hoje? Está invertendo. Gente, o nosso lugar é aos pés de Jesus, não é as mãos. A gente tem que parar de ser criança. Criança que vem pegar na mão da gente para saber o que tem na mão. O que você trouxe? O que você tem? Criança que faz isso. A gente tem que parar de ser criança. Nós precisamos tomar a nossa posição como filhos. E quando aqui a palavra de Deus fala que ele chegou até Jesus e ele se jogou aos pés de Jesus, como eu acabei de falar, que o nosso lugar é aos pés de Jesus, isso significa o quê? Devoção, adoração. Como que está a sua adoração? Adoração não é só cantar faz parte, ok? Como que está a adoração? Você tem dobrado os seus joelhos, ficado de pé, de joelhos ali aos pés de Jesus? Senhor, estou aqui aos seus pés. Eu te agradeço. Quantas e quantas vezes nessa semana você dobrou seus joelhos e falou com Jesus? Ou chorou aos pés dele? Está em tempo.
Então, são 3 pontos que atraem o milagre na nossa vida: obediência, gratidão e adoração. A nossa vida é milagre. A tua vida é um milagre. Ah, Maria, eu não sei se a minha vida é um milagre. Não, você sabe. No seu dia a dia o que acontece? Você vê todos os livramentos que Deus te dá? Você não vê todos os livramentos que o Senhor te dá. E todo dia Ele te dá livramento. O fato de você ter anjos ao seu redor, isso é um milagre. O fato de você sair na rua e não ser atropelado na hora que você sai daquela calçada, é milagre. Não importa, gente, se acontece coisa ruim ou coisa boa na sua vida. Tem milagre. É que a gente vê milagre como coisas. A gente vê milagre como: o Senhor tem que me dar milagre. Ele tem que fazer, Ele tem que fazer, Ele tem que fazer. Ele faz pela pura bondade. Sabe o que é ingratidão? Que é diferente da gratidão, né? Ao contrário da gratidão. A ingratidão nada mais é do que você negar a bondade de Deus. É igual a murmuração. A ingratidão é você achar que você merece algo. Por isso que você fica tão irritado. Você acha que Deus deve alguma coisa para você. Deus não deve nada. Nem Deus, nem a vida, nem as pessoas. Não estou falando de dinheiro, tá, irmão? Se você deve por irmão dinheiro, você paga, pelo amor. Todos os dias nós vivemos nossos milagres. Todos os dias devemos viver o milagre de Jesus na nossa vida. Para que nós sejamos também um milagre na vida da outra pessoa. Ser canal de bênção na vida da outra pessoa. Amém, amados? Então vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a andar em obediência, nos ensinando a clamar, nos ensinando a buscar o Senhor de verdade, com coração puro em adoração, sem intenções segundas, né? Ou sem segundas intenções. Eita. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Pai, eu peço a Ti, Senhor Deus, de forma humilde, que o Senhor alcance, ó Pai querido amado, as pessoas que vão ouvir essa palavra, Pai. Essa palavra é do Senhor. Que Teu Santo Espírito, Pai, possa pegar essas palavras e traduzir ao coração de cada um que ouvir, ó Pai. Leva, Senhor Deus, essa palavra para aqueles que estão necessitando, Senhor. Em nome de Jesus. Cura, Pai. Que eles entendam, Senhor Deus, que o milagre são todos os dias. Que só pelo fato, Senhor Deus, de respirar, ó Pai, é um milagre. Pai, em nome de Jesus, abre, Senhor Deus, os olhos espirituais, abre, Senhor Deus, o entendimento, Pai, para que eles possam ouvir a Tua palavra. E nós que estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Pai querido amado, a prosseguir, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, na caminhada, porque na caminhada grandes coisas o Senhor tem para nós, ó Pai. Tudo para glorificar o Teu nome, Pai. Tudo, ó Pai querido amado, para que o Senhor seja entronizado através da nossa vida, Pai. Através dos milagres, ó Pai querido amado, que o Senhor tem feito, Pai. Porque essa, Pai querido amado, essa, Senhor Deus, é a intenção do nosso coração. De mostrar, ó Pai querido amado, às outras pessoas, como, ó Pai querido amado, um testemunho vivo. Assim, ó Pai querido amado, que te foi dito aqui, que aqueles que dão um diagnóstico, Pai, serão aqueles que receberão, Senhor Deus, o testemunho do Teu milagre, Pai. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. E que Teu Espírito Santo cele essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Louvado seja o Senhor Deus. Boa noite. Deus abençoe.